Baruque! Baruque! Aqui! Aqui, Baruque! Aqui! Senta! Senta! Fica! Olha quem tá aqui, ó! Fica! Tava sumido. Passava aqui, sentia a falta dele. Mas, graças a Deus, hoje ele tá aqui. Fica! Fica! Bonito mesmo esse Rottweiler. Fica, Baruque. Olha só ele aí. Ele é gigante. Muito bonito. Cachorro lindo. Olha o Baruque na guia. Tudo bom? É porque eu tenho um canal de adestramento, eu só tô falando como é que seu cachorro é bonito. Tá bom? Você me desculpa qualquer coisa aí, desculpa estar atrapalhando aí. Se incomodar muito eu não faço mais, mas é porque tem um tempo que eu não vejo ele, você tá entendendo? E eu passava aqui e um inscrito tem Rottweiler. E ele falou, pô, faz um vídeo daquele cachorro lá, daquele Rottweiler. Aí eu passava aqui e não tava vendo mais ele. Fica. E realmente, parabéns pelo seu cachorro, viu? É um cachorro lindo. Ele é muito lindo mesmo. Cachorro bonito. Eu gosto muito de Rottweiler, tive um. Infelizmente, quando eu dei aquelas vacinas. Rapaz, o cachorro não morreu asfixiado depois que eu dei aquelas vacinas. Então aí hoje eu nem esperava ver ele. Passei aqui. Aí quando eu vi ele aqui, eu falei, não, tem que gravar a imagem dele, entendeu? Se um dia puder, eu quero estar sem o Baruque. Porque as grades não deixam ver ele direito, tá entendendo? Aí um dia se der certo, a gente fazer uma imagem dele aí sem as grades, pra galera do canal. WMPC Dog Box. É sobre adestramento. Tem fêmea? Eita glória. Vai lá, o dono dela aqui vai buscar a fêmea. E tu fica quieto. Vou dar um pause aqui pra economizar, depois eu volto a gravar. Obrigado, viu? Obrigado mesmo aí, desculpa o cômodo aí, tá bom? Fica! E você vai tirar os filhotes dela ou você vai... Vender. Vai deixar ela esterilizada? Não, vai vender. Vai vender? O primeiro cio já foi, né? Agora o segundo que eu vou tirar. É, aqui eu tô sem um Wi-Fi, você não quer me mandar um zap não? Oi? Eu travou agora. Porque às vezes alguém pode, quem sabe mais pra frente, interessar em filhote, né? Mas procurar. Eu crio uma galinha aí, vira e mexe. E ficar presa. Ela pega. É. E ele? Ele não. Ele é mais tranquilo, ele é acostumado, né? E desde pequeno nunca foi de correr atrás de galinha, não. Agora aquela ali, brigando 24 horas. Fala aí, É 9841 47? 47 4147 329. 329. Wesley, vê se deu Wesley aí. Aconteceu alguma coisa, eu não consegui gravar a fêmea. Então eu devo ter apertado aí algum botão errado, alguma coisa assim. Mas da próxima, se der, eu gravo ela. Essa questão desse tipo de manejo aqui, vocês têm que tomar bastante cuidado, tá bom? Não só em relação ao seu cachorro, mas como o cachorro do outro, do próximo. Porque dependendo das grades aí, o seu dog pode levar uma mordida. O seu dog pode morder o outro dog. E se trouxer dano, a responsabilidade é sua. Em qualquer contexto que aproximou o seu dog da residência do portão do outro. E sempre que eu passei ali, o cachorro, às vezes que eu gravei, aparentava a casa não ter ninguém. E hoje foi o primeiro dia
também de muito tempo que eu encontrei ali o dono dos dog. Eu passei o meu contato para ele, né? Até para a segurança dele, porque a gente não sabe quem é que está se aproximando da nossa casa. Você vê uma pessoa com dog se aproximando da sua casa e joga um tipo de conversa, às vezes é um malandro que está ali investigando a sua casa, querendo roubar alguma coisa assim. Eu tratei logo de informar os aspectos da filmagem, não filmo a casa dele, eu não filmo a pessoa. E fiz questão de passar o meu contato para ele, para que ele soubesse que eu não sou uma pessoa que quer trazer nenhum tipo de prejuízo para ele ou para o cachorro dele. Que há pessoas que querem roubar o cachorro, né? Quer ver o que tem na casa, no lote, etc. E também no contexto, se alguém tiver interesse em Rottweiler, esses dogs são bastante bonitos, de porte, temperamento bom. Então, se futuramente alguém tiver interesse, ali é um casal, e ainda mais se for aqui do Distrito Federal, em torno, pode conseguir aí um belo Rottweiler. E no caso de você for fazer esse manejo, essa aproximação, e o dono sair da casa chateado, com raiva, abaixe a sua cabeça, seja humilde, peça desculpa e deixe enfatizado que isso nunca mais acontecerá e não faça mais. Porque às vezes as pessoas estão descansando, estão dormindo, estão doentes, estão na sua intimidade, e etc, e etc. E você aproximar o seu cachorro ali da casa dos outros, fazer barulho, perturbar, aquela coisa toda. O dono tem que sair lá de dentro para poder ver o que está acontecendo. Tudo isso é um incômodo que pode ser evitado, você evitando essa aproximação. Então, principalmente pessoas que não têm a obediência do dog. Você não tem a obediência do dog, você não tem os comandos básicos, então ficará mais difícil ainda de você poder conter o seu dog ou algo parecido, ainda mais se acontecer algum tipo de fatalidade. Os comandos básicos, eles não são assim tão essenciais para você criar um cachorro. A pessoa pode pensar, poxa, para mim ter um cachorro eu tenho que ensinar ele a sentar, andar junto, vir quando eu chamar. Não, você pode ter um cachorro, não ensinar nada disso para ele, mas ele tem um bom comportamento ali para sua casa, para sua família. Você pode criar um cachorro e levar ele um condicionamento ali básico ali da sua família, porque todo o seu viver com dog é um adestramento. Então você pode ter um condicionamento com o dog, você não ensinou ele comando, mas o dog ele consegue ter um comportamento que é aceitável para você, para sua família, com os seus filhos. Só que quando você tem os comandos básicos, você consegue contornar com mais facilidade situações adversas, você tendo os comandos de obediência. Então, se acontecer uma adversidade, uma possível fatalidade ou mesmo a fatalidade, a adversidade em si, os comandos básicos, a obediência básica, ela vai te ajudar bastante, como eu tenho demonstrado em alguns vídeos, em alguns conteúdos a respeito do manejo do Baruch. Mas tem muitas pessoas que têm dogs, eles têm um bom convívio com a família, com os donos também têm um bom convívio com eles. O temperamento dele e o comportamento dele não é um comportamento ímpar, impecável, mas ele está habituado àquele dia a dia daquela família. E você consegue ter um cachorro muito bem. E o cachorro também vive muito bem. Agora, os comandos de obediência em situações adversas, principalmente de passeio, de caminhada, de exercício, como eu estou fazendo agora, nesse contexto aí já é um pouco diferente. Principalmente porque
Tem muitos outros dogs soltos, pessoas que não têm noção de manejo, tem dogs que se soltam, no contexto de guarda e proteção, de alguém vir tirar algum pertence seu ou se aproximar. Então, o dog que tem a obediência básica, ele vai ter uma melhor ação dentro desse contexto. Eu ouvi no Jairo Teixeira uma jovem que ela sofria assédio na rua quando ela saía de uma pessoa, e ela procurou um canil, ela procurou um adestrador na época, o Jairo Teixeira. Ela tinha um box, ela adestrou aquele box, treinou a obediência básica do box. Quando o agressor se dirigiu a ela, ela usou o cachorro para conter a agressão, possivelmente um abuso sexual, e aquela pessoa sumiu dali. Então, nesse contexto foi essencial para ela. Se fosse um box sem temperamento, sem guarda, né? Sem esse trabalho de obediência, isso não teria acontecido, porque ela estava com o dog, o cidadão se aproximou dela, ela falou para ele não se aproximar, ele continuou se aproximando, ele não fez caso do cachorro. Ela acionou o cachorro entrou em estado de alerta. O cachorro muda a feição dele, com certeza ele percebeu que o cachorro estava numa postura diferente. E ela já tinha outro comando de ataque. Ela deu um comando como que de prevenção, de combate. No contexto ali do Jair, ele usa a palavra cuidado. Cuida, quer dizer. Ela deve ter dado o comando cuida. Ele já entrou em estado de alerta, de possível ameaça a ele ou a proprietária. E ali, se ele se aproximasse, ela daria outro comando de ataque. E ela disse para ele, não se aproxima, o cachorro vai te atacar. E ela conseguiu ali, através da ação do dog, do comando de manejo ali, ela conseguiu evitar um possível abuso. Se fosse outro dog fora desse contexto, principalmente o dog box, que nos dias atuais não é visto como um cachorro de guarda e proteção, ela teria falado para o cidadão recuar, o rapaz ia continuar vindo na direção dela, quem sabe o cachorro ia até abanar o toquinho do rabinho, ou do rabo todo, não sei se o dog dela tinha um rabinho cortado ou não, e ele ia perceber que o cachorro não ia fazer guarda e poderia violentá-la, e o cachorro do lado, e o cachorro sem fazer nada. Então ele poderia estar se aproximando dela, o cachorro começava a ficar todo excitado, pensando que ia receber um carinho dele, ela sem ação, e ele poderia dominá-la. O cachorro já estaria dominado, porque o cachorro sem temperamento, sem obediência de guarda e proteção, sem um comando em si, e ele ali sairia com ela e com o cachorro para algum lugar, e ela poderia ter sido abusada naquele dia. Mas graças a Deus, o cachorro dela estava adestrado, ela aprendeu com um bom profissional, adquiriu conhecimento, aplicou o conhecimento no dog, e nesse contexto foi bastante útil para ela, coisa que provavelmente não aconteceria num cachorro sem obediência no contexto de guarda e proteção. Então, nesse contexto foi bem útil, numa situação adversa e de possível fatalidade contra ela mesma. Mas, tirando esse requisito, essa situação e outras mais, você pode ter um cachorro para o seu dia a dia, fazer ali a guarda da sua casa,
tá ali com a sua família, tá com você, sem ter esses comandos de obediência. Se a pessoa no mínimo entender que a humanização, o antimanejo não é o correto, se ela compreender dominância, liderança, obediência na sua postura, isso aí já é suficiente. Eu já vejo pessoas que elas não têm comando senta, deita, essa coisa toda, não tem um junto, elas não têm, mas elas têm uma postura que leva o dog à submissão ali onde elas moram. E elas levaram até o dog a uma certa obediência. Quando chega a visita, a pessoa fala pro cachorro ficar quieto, o cachorro fica. Eu já falei de uma senhora, eu estava passando na rua e o cachorro dela já viu o Baruque, uma senhora sentada. Ela falou para ele ficar quieto lá e ele ficou. Com certeza ela não assiste vídeo de adestramento, mas de uma forma instintiva ela tem a dominância, a liderança do dog dela para aquela situação. E o cachorro entrou no estado de obediência. E eu passei com o Baruque tranquilamente. Agora, na humanização, no antimanejo, isso não acontece porque a pessoa está liderada pelo dog. Ela está dominada pelo dog. Ela está na obediência do dog, não o dog na obediência dela. Se a pessoa tiver uma atitude de líder, de dominância e liderança com o dog, e principalmente ali desde a infância do dog, o dog ele vai entrar no condicionamento de respeitá-lo. Aí caso você tenha passado ou passe questão do dog exercer liderança, dominância, ele querer a sua obediência, aí você se aprofunda um pouquinho no manejo, no conhecimento de técnicas básicas, e você consegue resolver esse problema, a qual o dog possa trazer, no caso de agressividade desnecessária. Ou se você quer que o dog tenha uma agressividade necessária, seu dog ele não faz agressão quando se deve, também vai servir você se aprofundar um pouco no contexto de manejo, buscar conhecimento e técnicas, e você levar o seu dog a ter a atitude correta, a postura correta, no contexto de agressão ou não. Porque o dog bem condicionado é aquele dog que ele sabe o momento de usar a sua agressividade. Ele sabe o momento de exercer agressão e ele sabe o momento de não exercer agressão. Mas isso quem tem que passar é quem está criando. É o proprietário, é o dono que, através do manejo correto, transmite a obediência que o dog deve ter em vários tipos de situações e principalmente situações adversas. Bom dia, e aí? Glória a Deus. Só ouro, amém. Deus abençoe. Então, o dog ele só vai ter esse discernimento melhorado, aperfeiçoado a partir do momento que aquele que o cria transmita para ele através das técnicas corretas. Eu gostaria muito de fazer vídeos com figurante. Ontem eu estava em casa, foi esses dias passados. E eu falo pro Baruque procura. E ele sai procurando alguma coisa que esteja em movimento dentro do lote. É bem bonito. E esses dias ele esteve olhando pro muro, como se alguém estivesse do outro lado do muro, sabe? E eu fiquei imaginando uma pessoa ali simulando entrar no lote com a roupa, né? Que ainda chama mais atenção, aquela roupa camuflada. E ali fazendo vídeo, simulando uma invasão em casa e treinando ali a guarda do Baruque, porque eu nunca fiz figuração com o Baruque.
E ele já tem a atitude correta para guarda e proteção no treinamento simples e básico que eu fiz para despertar aquilo que é do próprio boxe. E ele tem uma postura muito boa, e eu fico imaginando se eu conseguisse fazer essa guarda dele progredir. E nesse caso só com figuração. Sem figuração não tem como você levar o dog a 100% na sua função e na obediência também que se deve ter. Então, tá ali em casa e tá fazendo um vídeo simulando alguém entrando pelo lote, simulando alguém me atacando. Eu acredito que o Baruch ele não hesitaria em fazer guarda e proteção em nenhum dos dois casos. Nem uma simulação de invasão em casa ou uma simulação de agressão à minha pessoa. Então eu poderia criar vários cenários para poder levar o dog a entender melhor qual a postura que ele deve ter nessas situações. Eu não imaginava que eu teria um canal no YouTube. Quando eu comecei o adestramento, nem havia YouTube. Então ali estava fora da minha realidade intelectual. E aconteceu outras situações que momentaneamente me impediram de ter uma visão mais ampla das coisas. Talvez a maioria das pessoas que acompanham o canal não somente assiste um vídeo ou outro ou acompanha, sejam pessoas mais jovens, adolescentes. Eu queria deixar uma palavra de amigo para vocês. Eu gostaria de deixar uma palavra de conselho para vocês que são mais jovens, adolescentes. Se organizem. Seja uma pessoa organizada, porque você não sabe o que te espera amanhã. Bom dia. Eu não tive essa visão na minha adolescência. Hoje eu poderia ter uma casa muito maior. Eu poderia ter um canil. Eu tenho uns aparelhos que eu treino de musculação, mas eu poderia ter uma academia completa no meu quintal, dentro da minha casa. Coisas que eu tô fazendo agora. Coisas que eu tô realizando agora, nessa etapa da minha vida. Mas eu já poderia ter concluído isso alguns anos atrás e agora está usufruindo de todos esses benefícios que Deus me deu na época. Benefício financeiro, a juventude, a força, a beleza, a parte intelectual. Quando eu falo parte intelectual é porque quando você é mais jovem, você está estudando e você não para, você continua progredindo. Quando você para de estudar e depois você vai ter que voltar, é um pouco diferente, é igual exercício. Você está treinando ali, é uma benção. Mas depender quando você parar, o tempo que você parar e os hábitos que você vier a ter, que é fora do condicionamento físico, depois para você voltar, é um pouco mais complexo e até para continuar. E depender da idade, fica até inviável. Graças a Deus, eu não precisei ficar velho para entender o que eu entendo hoje. Eu não sou uma pessoa idosa, mas se eu fosse uma pessoa idosa nesse momento, muita coisa não ia dar para fazer mais. Até pela força física e as doenças e as enfermidades que vão aparecendo conforme vai vindo a idade.
E quando você está jovem, adolescente, com a graça de Deus, quando chegar o tempo dessas coisas, você estará numa condição material melhor. Então seja uma pessoa organizada com a sua saúde, seja uma pessoa organizada com a sua vida familiar. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Quando fala prolongar ali, não é só viver muito tempo, mas é viver muito tempo saudável e bem. Aqui eu não estou dizendo que você deve se formar naquilo que seus pais querem que você se forme. Mas se você for se formar em alguma coisa, busque se formar com excelência. Busque viver uma vida que não envergonhe os seus pais. Seu pai às vezes quer que você seja uma coisa. Às vezes ele quer que você seja um advogado, mas você quer ser um educador físico, ou vice-versa. Às vezes os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles gostariam, mas eles têm a vocação, um dom para outra coisa. Eu fiz um vídeo nesse contexto, e eu vou deixar lá no comentário, como eu costumo. Deixar lá, assista Reticência, e vou deixar um vídeo nesse contexto, onde pais eles não conseguem discernir os filhos, e eles não investem nos dons, nos talentos dos filhos. Às vezes eles querem investir em algo que o filho não tem talento, não tem o dom para aquilo. E eles se sentem desonrados quando o filho não obedece aquilo, mas ele não tem vocação para aquilo, ele tem vocação para outra coisa. E honrar o pai e a mãe aqui é você ter uma vida a qual não vem envergonhá-los. Então, seu pai quer que você seja médico, mas você quer ser advogado. Você não está desonrando o seu pai. E ele vai se sentir honrado de ter um filho que deu valor nele, nos estudos e etc. E se o pai ele tem esse pensamento, papai e mamãe, mude seu pensamento. Seu filho ele ser bem sucedido na profissão que for, ainda que fosse mestre de obra, ainda que for um eletricista, ainda que for um porteiro, um segurança, seja qual for a área digna. Se seu filho é uma pessoa a qual ninguém possa falar mal dele, na sua profissão, no seu caráter, se sinta, papai e mamãe, honrado por isso. E cada um tem sua história de vida. Então, você que é mais jovem, se organize materialmente, intelectualmente, fisicamente, seja uma pessoa organizada, tenha disciplina nos seus compromissos, se afaste de qualquer amizade que não esteja em concordância com os seus projetos familiares, profissionais. Eu pensava que isso era preconceito. Minha mãe me aconselhava, as pessoas me aconselhavam, e eu pensava que elas estavam sendo racistas, preconceituosas. E eu tomei más decisões na época. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de malhar. E eu comecei a andar com pessoas que não gostavam dessas coisas. E aquilo que me fazia bem eu fui deixando, e aquilo que me fazia mal eu fui me apegando. E eu não me organizei para as coisas que poderiam já ter acontecido na minha vida. Seleção, você fazer seleção de amizades, isso não é preconceito. E se você tem alguém que você gosta, um amigo, alguém que você quer ver o bem dele, às vezes é necessário você se afastar dessa pessoa, prosperar, para depois ajudar ela, caso ela necessite. Porque se você tem um amigo, ele está numa situação difícil, principalmente de vícios, de coisas erradas,
se você não prosperar, se você não se desenvolver intelectualmente, mentalmente, psicologicamente, você não vai poder ajudar essa pessoa. Na realidade, você vai atrapalhar essa pessoa e você vai se atrapalhar. Então, para você amar o próximo como a si mesmo, primeiro você tem que se amar. Você tem que se cuidar de você mesmo. E quando você tiver maturidade para administrar aquilo que o Senhor Deus, você crendo ou não, colocou em suas mãos, aí você vai poder ajudar outro. Mas se você não tem condição intelectual, psicológica, material para ajudar o seu próximo, então, por consequência, um dia, ambos vão estar se destruindo. Então primeiro você se ajuda, primeiro você se ama, primeiro você se cuida, para depois você ajudar alguém. Porque você vai ter estrutura de ajudar e não se contaminar com os fracassos daquela pessoa. Mas você vai ensiná-la a vencer. Não só por suas palavras, mas por suas práticas. É como o canal aqui do Baruch Dog Box. Eu não transmito conhecimento de manejo a respeito do box com palavras, simplesmente. O condicionamento do Baruch, a sua obediência, demonstram claramente a eficácia daquilo que eu ensino e eu transmito. Então, eu ajudo alguém no manejo do seu dog, não é com teoria, simplesmente, mas é com prática. Porque existe teoria que funciona e teoria que não funciona. E a prática traz a divisão das águas. A prática, a obra, mostra se aquela teoria é válida ou não. E aproveitando a oportunidade também, se organize espiritualmente, em nome de Jesus. Tenha Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Se arrependa dos seus pecados, se converta das suas iniquidades, confiando em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Entregue o teu caminho a Deus, tendo o Filho dele como teu único Senhor e Salvador. Se organize espiritualmente, compreendendo as Escrituras, a Palavra de Deus, compreendendo os dias atuais, compreendendo esse tempo, essa geração, compreendendo o livro de Apocalipse, os acontecimentos apocalípticos. Compreenda o envio de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Busque compreender a ação do Espírito Santo. Busque compreender o que é salvação, o que é condenação da alma. Se organize espiritualmente. Porque, por mais que alguém alcance o sucesso aqui nessa terra, aqui não é definitivo. As glórias, as honras, os louvores humanos são passageiros. Os diplomas aqui são passageiros. Os carros, a fama, a riqueza material, ela é passageira aqui nesse contexto. Há uma eternidade. Você tem uma alma. Você estará diante do Todo-Poderoso, prestando contas da sua alma. Há um lugar de condenação para os filhos da desobediência. Há um lugar de alegria eterna para os filhos da obediência. Se honrar pai e mãe aqui na terra traz bênçãos terrenas. Imagine o que será obedecer o Pai Celestial. As bênçãos espirituais de eternidade. Então se organize. Se organize materialmente, se organize intelectualmente, se organize fisicamente,
tendo uma boa saúde, fazendo exercícios, se organize familiarmente. Quem sabe Deus tem uma família para você, Deus tem uma esposa, Deus tem um esposo, Deus tem filhos, e você vai precisar estar bem. Você vai precisar estar bem materialmente, você vai precisar estar bem fisicamente, mentalmente e sobretudo espiritualmente para conduzir sua família à salvação da alma. Com certeza todos querem ver seus familiares no céu. E na realidade todos que estão no céu são famílias. O Senhor Jesus estava pregando em um certo lugar e chegaram Maria, mãe dele humanamente, seus irmãos e irmãs. E falaram que eles estavam lá fora esperando Jesus, tinha muita gente. E o Senhor Jesus falou assim: quem é minha mãe, irmãos e irmãs? E o Senhor Jesus falou que quem era a mãe dele, quem era irmão dele, quem era irmã dele, é aqueles que ouviam a voz de Deus e obedeciam. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o Espírito Santo. As pessoas bem-sucedidas, geralmente, elas trabalham para um futuro melhor. Mas o futuro de todo ser humano é a eternidade. O futuro de todo ser humano é estar diante de Deus, salvo ou condenado. E o dia de amanhã não nos pertence. Muitas pessoas planejaram um futuro brilhante, materialmente. Umas conseguiram, outras não. Mas todas elas partiram, ou partirão em algum momento. Alguns concluem algumas obras aqui e partem, outros não. A eternidade é um fato certo. Plante na sua eternidade. Plante no reino de Deus. Ajunte tesouro no céu também. Ajunta tesouro aqui, mas ajunta tesouro no céu. Se preocupe em estar agradando a Deus mais do que agradando a homens. Ainda que você perca aparentemente alguma glória, alguma honra, algum louvor humano aqui nessa terra pela sua fidelidade a Deus. Perca tudo que tenha que perder aqui, mas não perca a salvação da sua alma. Perca qualquer tipo de glória, honra e louvor humano, mas não perca o louvor, a honra e a glória de Deus, do arrebatamento. Não perca a glória da Nova Jerusalém. Não perca a glória, a honra e o louvor do novo céu, da nova terra. Não perca o louvor, a honra, a glória da vida eterna. Num corpo saudável, numa vida rica, abundante, intelectualmente, materialmente. Não perca a felicidade eterna, a alegria eterna, a saúde eterna. Não perca a prosperidade eterna, o bem-estar eterno, por causa de coisas que passam, envelhecem, que alguém rouba, que alguém destrói, que alguém mata. Se organize, jovem. Organize sua vida diante dos homens, mas organize sua vida diante de Deus. E se um dia for para você escolher entre o que tem no mundo e entre o que está em Deus, escolha o que está em Deus. Diante de você está a bênção e a maldição, escolha a bênção. Diante de você está a vida e a morte, escolha a vida. Diante de você está a salvação e a condenação, escolha a salvação. Escolha Deus. E escolher Deus é ter Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. Se organize, jovem. Se organize. Alguns tiveram o tempo necessário e não fizeram isso. E hoje eles estão pagando um alto preço aqui na terra. Outros não se organizaram e já passaram para a eternidade. Mesmo com todo o labor e o sofrimento que se há nas escolhas erradas aqui na terra, ainda há esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro das águas, ela brotará os seus renovos e dará os seus bons frutos. Mas se passar para a eternidade, não há mais esperança. Se não passa para a eternidade salvo, curado e liberto da condenação que há de vir sobre os filhos da desobediência.
Há pessoas que não se organizaram em Cristo, elas se organizaram materialmente. Elas se organizaram fisicamente, levaram o seu corpo ao extremo, pelo esporte que praticavam. Se absteram de festas, se absteram de bebidas, de mulheres, de curtição, por causa de um torneio, por causa de um campeonato, para apresentar os seus físicos, ou para apresentar uma performance. Mas isso não traz a salvação da alma de alguém. Elas abriram mão de alguma coisa para serem vencedores aqui na terra somente. E morreram. E todo aquele esforço físico, mental, intelectual para juntar dinheiro, prosperar a empresa, os negócios, não teve nenhum valor lá na eternidade. Se organizaram somente materialmente, fisicamente, intelectualmente. Tiveram uma boa família, se organizaram para ter um bom lar, uma boa casa, mas partiram. E agora estão no lugar se lamentando. E perceberam que os sucessos terrenos não valeu a pena pelo fracasso espiritual. O que adianta ir para a eternidade e não ser salvo? Não se organizaram espiritualmente. Não se importaram com Deus, não se importaram com Cristo. Não se importaram com a vida espiritual em Cristo como único Senhor e Salvador. Se apegaram a religiões, se apegaram a falsas doutrinas, a falsos profetas, a falsos ensinos. Mesmo Deus cotidianamente falando para eles: se arrependam, se arrependam, se arrependam, voltem-se para mim, creiam no meu Filho como único Senhor e Salvador de vossas almas, e recebam perdão, recebam paz, recebam descanso. Mas não quiseram ouvir a voz de Deus, endureceram seus corações e as suas mentes, se tornando rebeldes, loucos contra Deus. E agora eles não têm mais oportunidade. Eles não podem se organizar mais para serem salvos. Mas você que está ouvindo essa mensagem, você pode. E se você está, continue. Porque Deus é fiel para não se esquecer do seu trabalho. Quem se lembra de Deus aqui, com sinceridade e verdade, quando passar pela eternidade, Deus vai se lembrar dele. Agora, aqueles que se esquecem de Deus aqui, quando passarem para a eternidade, Deus não vai se lembrar deles. Você só pode colher aquilo que você plantou. E a colheita sempre é maior do que aquilo que se planta. Lembre-se disso. Em tudo que vier às suas mãos. Lembre-se disso em tudo que está nas tuas mãos. E lembre que a sua alma está nas suas mãos. Coloque a sua alma nas mãos de Deus, tendo Cristo como único Senhor e Salvador. Fique com Deus. Que o Espírito do Senhor transmita sabedoria e ciência, conselho e fortaleza, conhecimento e temor de Deus, através dessas simples e humildes palavras. Elas são simples, elas são humildes. Elas estão vindo de alguém que não é doutor em nada. Ela está vindo de uma pessoa ignorante. Ela está vindo de uma pessoa que não é nada dela mesma. Eu não sou nada de mim mesmo. Bom dia. Mas o que Deus colocou em mim pode trazer para você vida eterna. E eu espero encontrar você lá. E nós nos abraçarmos. Sentarmos na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. E todos os profetas e heróis da fé. E sentar junto com todos aqueles que confiaram na Santa Ceia Celestial do Senhor. E quem sabe alguém um dia possa me dizer: eu estou aqui também
por causa daquelas palavras que você falou. E lembre-se de mim nas suas orações. Porque esse pobre pecador é tão carente da graça de Deus como qualquer outra pessoa. Eu sou carente da graça de Deus. Se sinta, seja carente da graça de Deus. Não ande exaltado, inchado, por nada que Deus te dá ou Deus faz por você. E reconheça humildemente Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. Deus te abençoe, tudo de bom. Boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Então apresentou uma comparação. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios e ele não podia colocar tudo lá dentro. O homem pensou no seu problema. Que devo fazer? Finalmente exclamou: já sei, eu vou derrubar os meus depósitos e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você esta noite morrerá. E então, quem ficará com tudo isso? Sim, todo homem é um louco quando fica rico só na terra, mas não no céu. Então, voltando-se para os seus discípulos, ele disse: não se preocupem por terem ou não bastante comida para comer ou roupas para vestir, porque a vida é muito mais do que apenas comida ou roupa. Olhem para os corvos. Eles não plantam, não colhem, nem têm depósitos para guardar seu alimento, e ainda assim passam bem, pois Deus cuida deles, e vocês valem muito mais para Deus do que qualquer ave. Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 24. Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo pode estragar-se ou ser roubado. Guardem, sim, coisas preciosas no céu, onde nunca perdem seu valor, e estão livres dos ladrões. Se as riquezas estiverem no céu, o seu coração também estará lá. Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21.